No fim dos anos 80, Di Tommaso ainda era dono da Maserati, em uma época muito difícil para a empresa. Os carros eram pouco confiáveis e também bem ruins de dirigir. Mas em meio a uma enxurrada de fracassos e com mal 2 liras para gastar, a Maserati tirou uma verdadeira joia da cartola: o Chamelo. Eu não conheço nenhum outro carro que combine medo com adoração como este aqui faz. Vamos descobrir mais. No final dos anos 80, o projeto Biturba era um fracasso. Os primeiros carros eram ruins, mas com o tempo a Maserati melhorou discretamente a qualidade e a condução. Os modelos mais recentes eram decentes, mas isso não bastava para aumentar as vendas. Então Di Tommaso decidiu fazer uma última e desesperada tentativa. A ideia era criar um carro-chefe tão impressionante que reacenderia o interesse por toda a linha Maserati, atacando em 3 frentes: direção precisa, visual marcante e o principal, novo motor potente. Na dianteira, utilizava suspensão McPherson e direção com pinhão e cremalheira assistida, herdadas dos modelos B-Turbo mais recentes. Porém, na traseira, o novo sistema de suspensão com braços arrastados tubulares era bem mais sofisticado que o anterior. Para avançar ainda mais, eles colaboraram com a Koni para criar um dos primeiros sistemas de suspensão adaptativa. Aqui havia uma caixa de controle com 4 configurações. Ao apertar um botão, você alternava do mais rígido ao mais macio. Foi desenhado por Gandini, que teve que se limitar à arquitetura básica do B-Turbo, mas o resultado ainda é um dos carros mais impressionantes já feitos. O visual cartunesco torna esse um dos redesigns mais radicais já feitos. Repare nos enormes alargadores de caixa de roda e na traseira aquele corte típico do Gandini, que também estava presente nos primeiros Countachers. E então o spoiler dianteiro realmente bizarro, que eu acho que nunca foi repetido, mas que simplesmente parece certo. É um dos meus designs favoritos. Por mais ousado que parecesse, a verdadeira história estava sob o capô. Diferente dos outros membros da família, o Chamał tinha um motor bruto com 4 comandos de válvula. V8 biturbo de 3,2 litros que produzia 322 cavalos de potência, mas, mais importante, 328 libras-pé de torque a apenas 2.800 RPM. E acho que isso ajuda a explicar um pouco a reputação que ele tem. Isso bastava para ir de 0 a 60 em 5,2 segundos, vou colocar em contexto. Isso era mais rápido em 1990 do que uma Ferrari Testarossa, mas essa velocidade tinha um preço. Vamos apenas dizer que é para ser um carro bastante intimidador de dirigir. Vamos ver se ele faz jus a isso em um momento. Mas antes, uma palavra sobre o interior. Sempre adorei o interior dos B-Turbos. Eles eram tão exagerados, quase como um bordel veneziano. Aqui, todo em preto está um pouco mais discreto, mas ainda tem aqueles detalhes inconfundíveis da Maserati. Então, o incrível apoio de braço central super estofado, que provavelmente é um dos mais confortáveis que já usei. Claro, o relógio dourado e intricado da Maserati. E o Chamał tem alguns bancos exclusivos que só foram usados neste carro. Mas agora vamos tirar ele para fora e ver se faz jus à lenda. Agora é estranho. Ao andar devagar, há pequenos estalos na traseira que achei ser folga na transmissão. Pensando melhor, deve ser o diferencial autoblocante, que agora só faz um pouco de barulho em velocidades baixas. Apesar de ter sido um grande sucesso em termos da recepção que teve dos jornalistas, porque todo mundo adorou o Chamał. Eles ficaram simplesmente encantados que a Maserati finalmente conseguiu lançar um carro decente. Mas, na verdade, ainda foi um fracasso porque só venderam 369. Então, de certa forma, isso é uma pena. Eu acho que ele merecia ter vendido mais.
Mas na época era um carro incrivelmente caro. E também acho que isso agora acrescenta a qualidade mística que esse carro tem, que existem tão poucos por aí. Quando, se é que já viu, você já viu um desses? Acho que já vi um em um salão de automóveis antes. É simplesmente fantástico. Outra coisa que vou mencionar logo de cara é que fiz uma avaliação há alguns anos de um Ghibli Cup, que é um modelo baseado neste aqui. Mas veio depois, e eu simplesmente adorei. Mas um dos principais problemas que tive com aquele carro é que eu não cabia nele. E eu não entendo por quê. Neste aqui, eu caibo perfeitamente. No Ghibli Cup, eu não conseguia trazer o banco para trás o suficiente, ele batia no túnel traseiro. Pelo que sei, é o mesmo chassi e ainda assim estou bem aqui. Acho que o principal motivo são esses bancos especiais, mais esculpidos atrás, que me dão mais espaço. Dito isso, apesar da cabine ser clara e arejada pelo estilo antigo, não possui grandes pilares ou similares. Ainda falta espaço, principalmente para as pernas. É apertado lá embaixo e o espaço dos pedais está mais à direita agora. Felizmente, este carro é quase 100% original. As únicas duas diferenças são o volante, que é um Momo do mercado paralelo, e este pomo de câmbio aqui, que também é um Momo. Acho que é de um dos modelos mais recentes, e tenho que dizer que trocar de marcha aqui é um verdadeiro prazer. De verdade. Não é o mais mecânico na sensação, mas o que falta em sensação. Ele compensa com uma leveza precisa, é tão fácil, tão agradável e tão leve de usar, é realmente um prazer. A questão é que você não precisa necessariamente usá-lo, porque pode ser apenas um V8 de 3,2 litros, mas parece um motor muito maior. Agora estamos chegando à parte que eu e todos vocês estávamos esperando, que é liberar esse motor diabólico. E só preciso mencionar antes que estava chovendo. Acho que já secou um pouco agora, mas ainda assim vai ser um certo desafio. Agora, do jeito que o pedal está colocado, na verdade é bem difícil pressioná-lo totalmente e também parece que ele fica com mais resistência conforme vai até o final do curso. Então acho que eu não estava conseguindo usar toda a potência ali. Vamos refazer isso. Mas mesmo assim, dá para ver que isso aqui é realmente uma fera potente. Mas onde eu sinto imediatamente é na quarta marcha, piso fundo e uau, realmente impressiona. A partir de cerca de 3.000 giros, no pico de torque, faz sentido que isso dispare para frente, parecendo um carro muito potente. De fato, esse câmbio é preciso, perfeito. É adorável, é leve e preciso, e imediatamente já me sinto em casa nesse carro. E não me surpreende, porque eu adorei o Ghibli Cup e esse aqui realmente não é muito diferente dele. Também gosto da direção, é tão direta e, claro, o carro é tão curto que responde muito bem aos comandos de direção e a suspensão ali. Porque é o seguinte, esses sistemas nunca funcionam, então me surpreende que pareça funcionar neste carro. Não há uma diferença tão grande entre o ajuste mais duro e o mais macio. Não é como se o 4 fosse super duro e o 1 fosse macio. Mas para mim, eu consigo perceber, eu definitivamente noto uma diferença, então isso é bom e tranquilizador. A suspensão adaptativa está funcionando, as 6 marchas nem chegaram na sexta ainda. Nessa estrada não precisa, é mais como um overdrive e responde muito bem ao volante fora do centro. Tem um pouco de folga ali, e assim que carrega parece que quer virar mais, terceira marcha. Acho que não precisamos de mais para isso. Infelizmente, tem alguns carros na nossa frente, mas vamos pelo outro caminho também. Então eu piso, estou pisando com bastante cuidado, porque isso tem uma certa reputação e são carros tão raros. A última coisa que eu quero é jogar isso na cerca viva, mas vou ser um pouco mais ousado na volta. Fora isso, o interior, como eu disse, ainda tem aquela arquitetura básica do biturbo, então ainda é, você sabe, ainda é claramente italiano, mas está um pouco mais discreto do que nos primeiros carros.
Estamos de volta, então vamos trocar as marchas novamente. Desta vez, vou acelerar ao máximo. Me desejem sorte. Durante o uso normal, o motor é silencioso, agradável, espaçoso e refinado. Aí vamos nós, e lá está. E realmente é uma máquina, de verdade. Eu adoro dirigir essas coisas. Acho que nunca dirigi um carro em que a atitude da dianteira muda tanto quando está com ou sem potência. Então, por exemplo, entre em uma curva tirando o pé do acelerador e o Chamal ainda faz a curva, e faz a curva de forma bastante convincente. Mas no momento em que você coloca qualquer potência, ele simplesmente quer ir direto para o ápice. Olha, 330 cavalos de potência não é muito pelos padrões atuais. Quero dizer, eles eram relativamente leves, acho que 1.300 ou 1.400 quilos. É a maneira como ele desenvolve essa potência que deu vida a essas lendas. Penso em como eles podiam ser traiçoeiros. Felizmente, a estrada secou, então não estou vendo como é na chuva. Tenho certeza de que com entre-eixos tão curto, ele seria bem arisco, mas até agora. Esse carro é divertido e a direção bem responsiva. Mas o que mais chama atenção, na verdade, surpreendentemente, é que ele é muito refinado. Então é silencioso, o ruído do vento é relativamente baixo. Talvez seja por causa daquele arranjo estranho da asa dianteira também, pois tenho certeza. Antes, os biturbos eram atormentados por serem bastante barulhentos em alta velocidade. Suspensão no ajuste mais macio. Agora o carro fará isso. Vamos voltar para esse ajuste. O que eu não esperava que fosse aparecer e que apareceu é a natureza de Gran Turismo do Chamal. Eu realmente não sabia que era isso que ele seria bom em fazer, mas é. Também acho divertido deixá-lo em 2,5, pisar fundo e sentir o turbo subir por 1 segundo. E aí, quando você solta, faz um barulhinho. Não sei se vocês conseguem ouvir, é tipo um pio quando sai pela wastegate. Adoro isso, é meio que uma versão mais suave do que você encontraria em uma empresa dos anos 90. Apesar de gostar muito, não vou dizer que o Chamal é perfeito, porque longe disso, aquela dianteira balística, com aquela entrada muito precisa nas curvas, pode parecer um pouco instável quando você está realmente forçando. E também tem a questão da qualidade geral dos interiores. Eles melhoraram as coisas nessa fase, mas tudo aqui ainda parece frágil. Por outro lado, se você vai ter um carro italiano dessa época, tem que esperar que ele tenha algum pequeno defeito. E esse motor ele é incrível, eu adoro. Alguns pequenos pontos de crítica, pois é um V8 biturbo, você perde um pouco no som final, no que você poderia ter se fosse aspirado. Mas não dá para negar que ele é muito suave. Se essa análise te interessou, tenho boas e más notícias. A má notícia é que são raríssimos, então será difícil encontrar um. Mas a boa notícia é que eu acho que eles ainda estão incrivelmente subvalorizados. Um carro como este, quero dizer, este tem 80, não, este tem 59 mil quilômetros rodados, então 40 mil milhas, 35 mil milhas. E eu acho que se você fosse comprar um desse tipo, você estaria olhando para talvez, não sei, 90 mil libras, algo assim. Então eles variam. Se você conseguir encontrar um de 70 mil para os mais rodados, realmente carros que precisam de manutenção, eu diria até 100 mil libras. Este é um exemplo realmente adorável. Te desejo sorte e apoio totalmente se quiser tentar conseguir um desses para você. O que pensar do Chamal? Acredito que as histórias sejam verdadeiras e entendo por que as pessoas se intimidavam com ele. Se você quiser dirigir ele com força, é um carro que exige concentração e respeito. A entrega de potência é brutal e ainda há um certo atraso do turbo aqui. Mas o mais inesperado é que se você dirigir normalmente,
Se não tentar usar toda a performance, ele é um verdadeiro gatinho. E um Gran Turismo muito confortável e competente. É interessante porque esse motor bruto acabou sendo usado no 3200 Gran Turismo que veio depois deste. Naquela época, a Maserati já pertencia à Fiat. Enquanto era produzido, eles já haviam sido comprados pela Fiat. E de qualquer forma, o 3200 Gran Turismo foi lançado, e ele foi muito menos bem recebido do que este. Eu fiz um vídeo sobre um desses há cerca de um ano e acho que é um carro bem interessante, muito subestimado atualmente. Para mim, é o último dos verdadeiros Maseratis, ao menos de certo modo. O motor foi criado e usado pela Maserati. Se tiver interesse, confira isto.